Neste vídeo vou dizer tudo o que precisas saber para treinar o peito de forma eficiente. Certifica-te que ficas até ao fim, porque eu vou partilhar contigo alguns exemplos de como estruturaria o treino de peito em diferentes splits. Neste vídeo vamos falar sobre tudo o que tem a ver com treino de peito. Vamos começar por falar sobre a parte anatómica e as funções do músculo, vamos traduzir isso para a prática e falar de forma geral sobre exercícios através de categorias. Depois vamos falar sobre algumas considerações a ter em conta no que toca à programação dos treinos de peito. Por último, vamos colocar tudo na prática e programar o treino de peito em exemplos reais de splits. O grande peitoral tem 3 divisões anatómicas ou porções, tendo em conta a direção das fibras. Temos a porção clavicular, a porção esternal e a porção costal ou abdominal. A porção clavicular tem origem na clavícula e as suas fibras correm numa direção mais de cima para baixo. A porção esternal tem origem no externo, na sua maioria, e as fibras correm numa direção horizontal. Por último, a porção costal tem origem numa zona tendinosa que se liga aos abdominais e as suas fibras correm numa direção mais de baixo para cima. De notar que grande parte das fibras do grande peitoral faz parte desta porção external, da porção mais média. Todas estas porções se inserem na crista do tubérculo maior, que está na parte anterior / ligeiramente interna do húmero. O grande peitoral é um músculo com um certo grau de convexidade porque ele assenta nas costelas e utiliza-as como uma espécie de roldana anatómica. Isto significa que as costelas, ou seja, a caixa torácica em si, altera a direção das fibras, dando maior vantagem mecânica ao músculo para produzir força em determinadas posições. Quando o húmero se afasta da caixa torácica, pensa por exemplo quando fazes um supino com halteres com os braços muito afastados do tronco, o peito perde alguma desta vantagem mecânica porque a direção das fibras deixa de estar bem alinhada com a direção do movimento. Para além disso, também vais ser obrigado a utilizar uma amplitude menor. Por essas razões, queremos fazer os movimentos de press com os cotovelos a movimentarem-se relativamente perto do tronco, em vez de estarmos nesta posição muito afastada. Quanto às ações, temos duas principais, mas é importante não vermos estas ações de forma isolada, mas sim ver como é que isso se traduz na prática. Quando pensamos em exercícios, o mais importante é pensar em aproximar a inserção da origem. Ou seja, no caso do peito, vamos pensar muito mais no movimento do húmero e não da mão. Para a porção clavicular, pensem em aproximar o húmero da zona clavicular. Para a porção esternal, pensem em aproximar o húmero da zona do externo. Para a porção costal, pensem em aproximar o húmero da parte inferior do peito. Também é muito importante ter em mente que todos os movimentos vão trabalhar de certa forma todas as porções do peitoral. Principalmente os movimentos com uma boa componente de alongamento, porque como as fibras estão mais alongadas, elas correm todas numa direção mais semelhante umas às outras e por isso contribuem de forma também muito semelhante para produzir força. À medida que nos aproximamos da posição de maior contração, vai haver um foco um pouco maior da aplicação do estímulo a uma destas porções, tendo em conta o sítio onde o húmero acaba. Vamos agora falar sobre exercícios específicos. Já sabes que podes escolher exercícios que dão um pouco mais de ênfase a cada uma das 3 porções, se bem que grande parte deles vai trabalhar o peitoral de forma completa, mas também podes escolher exercícios que dão um pouco mais de ênfase à fase de alongamento ou então à fase de contração máxima. Quanto a exercícios de supino, halteres, barra livre e Smith Machine são todas boas opções, cada um com os seus prós e contras. Se tivesse que pôr estes 3 em ordem de preferido, colocaria em primeiro lugar os halteres, depois a Smith Machine e depois a barra livre. Nestes movimentos podes usar diferentes graus de inclinação do banco para dar um pouco mais de ênfase a cada uma das porções. Um pouco mais de ênfase é a expressão correta, porque qualquer um destes movimentos vai trabalhar o peito na sua totalidade. Não vamos isolar uma porção ou outra. Posto isto, para um pouco mais de ênfase na porção costal, coloca o banco ligeiramente declinado ou então na horizontal. Para a porção esternal, coloca o banco na horizontal ou então com uma inclinação muito ligeira. Para a porção clavicular, coloca o banco com uma inclinação mais acentuada. Quanto a máquinas de press de peito, vai depender muito da qualidade da máquina, mas, regra geral, aquelas máquinas que são convergentes, ou seja, que à medida em que nós empurramos, os manípulos se aproximam um do outro, tendem a ser boas opções porque permitem trabalhar o peitoral em grande parte do seu comprimento. Depois temos variações de press nos cabos. Tal como nos supinos, podes manipular aqui algumas coisas para dar um pouco mais de ênfase a cada uma das porções. Seguimos para as variações de press around nos cabos. Estes exercícios são os únicos que permitem trabalhar o peitoral na sua posição de máxima contração, porque permitem que o braço cruze a linha média do tronco.
Estas variações que acabaste de ver dão um pouco mais de ênfase ao pico de contração do peitoral. No entanto, se alterares a posição do tronco em relação ao cabo, também podes dar um pouco mais de ênfase à fase de alongamento em detrimento deste pico de contração. Como viste nos vídeos anteriores, com o tronco de lado para o cabo, existe uma maior ênfase na posição de maior contração. Mas se te colocares mais de costas para o cabo, acabas por dar um pouco mais de ênfase à fase de alongamento em detrimento do pico de contração. Quanto a máquinas de pec deck, também podes dar aqui um pouco mais de ênfase à porção external ou à costal, tendo em conta a posição do teu tronco em relação ao movimento dos manípulos. Para dar um pouco mais de ênfase à porção external, coloca o tronco mais ou menos direito, alinhando as fibras da porção external com a direção do movimento. Se queres dar um pouco mais de ênfase à porção costal, o tronco deve estar inclinado para trás, ou seja, vais ter que subir a tua bacia, alinhando assim as fibras desta porção com a direção do movimento. Por último, as flies no cabo são uma espécie de pec deck, mas com um pouco mais de liberdade de movimento. Eu gosto de fazer estes exercícios sentado para ter mais estabilidade, mas de pé também é uma boa opção. Antes de irmos para as considerações em termos de programação, se já retiraste algum valor deste vídeo, pense em subscrever o canal, fazer gosto, comentar, seguir no Instagram, essa coisa toda boa. Obrigado! Quanto às considerações no que toca à programação, vamos começar por falar aqui sobre frequência de treino por semana. Como qualquer outro grupo muscular, vejo vantagens em treinar o peito pelo menos 2 vezes a cada 10 dias. Para malta mais iniciante, aconselho sempre a treinar 2 a 3 vezes na semana. Para malta mais intermédia, 2 vezes a cada 7 até 10 dias vai ser o ideal, sendo que para muita gente o sweet spot vai ser perto das 2 vezes na semana. Quanto ao número de exercícios por semana, regra geral não vejo grande utilidade em ter mais do que 4 exercícios diferentes. Muita gente pensa que temos que trabalhar cada uma das porções em cada sessão, mas isso não é verdade. Aliás, até me arrisco a dizer que, com exceção da porção external, não tens de trabalhar as 3 na mesma semana e podes fazer a coisa de forma rotacional. Ou seja, estar, por exemplo, alguns meses em focar na porção external e na porção clavicular, por exemplo, e depois de alguns meses de treino, trocar alguns exercícios de maneira a que o foco passe a ser a porção external e a costal. Mesmo não tendo trabalho super direto para a porção clavicular ou costal ao longo de vários meses de treino, tu vais conseguir no mínimo manter a quantidade de massa muscular que tens nessas porções, porque, como disse antes, todos os exercícios de pressa, ou pelo menos grande parte deles, vai trabalhar o peito como um todo. Quanto à variação de exercícios, para grande parte das pessoas, um equilíbrio entre exercícios que dão um pouco mais de ênfase a cada uma das porções, ou então ter mais exercícios que dão mais ênfase à porção external, vão ser as melhores apostas. Para além disso, também aconselho a teres mais exercícios que trabalham o peitoral na sua posição de maior alongamento, em detrimento do pico de contração. Quanto ao número de exercícios por sessão, a minha recomendação é entre 1 a 3, sendo que 3 vai ser principalmente para a malta mais avançada. O sweet spot vai ser ali entre 1 a 2 exercícios por sessão e vai depender sempre da maneira como tu estruturas a split. Ou seja, se por exemplo fazes full body 3 vezes na semana, se calhar vais escolher um exercício de peito em cada uma das sessões. Mas se fizeres uma espécie de upper-lower 4 vezes na semana, tu se calhar vais escolher 2 exercícios em cada uma das sessões de upper. Agora vamos falar sobre volume, ou seja, o número de séries que tu deves fazer por sessão. Antes de ouvir as minhas recomendações, tenha em mente que esta questão do volume é algo bastante individual e vocês vão ter que experimentar para saber o que é que funciona melhor para vocês. Posto isto, acredito que não existe grande benefício em passar das 8 a 10 séries de peito por sessão. Se o estímulo que tu retiras de cada série for bom ou muito bom, tu não vais precisar de muitas delas para crescer. Como o Lee Haney costumava dizer, tu vais ao ginásio para estimular os músculos, não para os aniquilar. Por isso a minha recomendação é a seguinte: dependendo de como estruturas a tua split, a tua semana de treinos, começa com 3 a 6 séries de peito em cada uma delas. Trabalha para ganhar competência técnica em cada um dos exercícios e, à medida que isso vai sendo adquirido, vai trabalhando cada vez mais perto da falha para aumentar a intensidade de cada uma delas. Quando já dominares muito bem o exercício e estiveres a treinar bem perto da falha, por exemplo, 0 a 2 repetições em reserva, vê como é que o teu corpo reage a essa quantidade de volume que tu lhe dás e se podes acrescentar mais ou não. Quanto à quantidade de volume por semana, isto vai acabar por ser um produto do número de vezes que tu treinas por semana e também da quantidade de volume que fazes por sessão. Não vou dar grandes recomendações porque acho muito mais importante tu adequares o volume que fazes por sessão
à tua capacidade de recuperação até à próxima sessão. Quanto ao número de repetições que deves fazer em cada série, a grande maioria delas deve estar entre as 6 e as 15 repetições, sendo que podes fazer algum volume acima deste limite máximo. Em relação à estrutura das séries, vou deixar aqui as minhas duas principais abordagens. Em primeiro lugar, temos as estratégias de top e back offset. Aqui, faz a primeira série de cada exercício com um peso mais alto e para um número de repetições mais baixo, por exemplo, 6 a 8. Depois, fazes uma ou mais back offsets num range de repetições mais alto e com menos peso, por exemplo, 9 a 12 ou 10 a 15. Em segundo, temos a estratégia de straight sets, em que tu determinas um range de repetições para cada exercício e fazes todas as séries desse exercício dentro desse range, por exemplo 6 a 10. Qualquer uma delas é uma opção viável. Em relação à proximidade à falha, todas as séries de trabalho que fazes devem estar entre as 0 e as 4 repetições da mesma. Quando não estás habituado a determinado exercício ou ainda estás a ganhar competência técnica, termina cada série de trabalho mais ou menos ali nas 4, 5 repetições da falha. À medida que vais dominando o exercício, vais-te aproximando um pouco mais da falha até estás a fazer tudo entre as 0 e as 2, eventualmente 3 repetições da mesma. Quanto aos descansos entre séries, deves descansar o suficiente para conseguires fazer outra série de alta qualidade. Tens de te sentir física e psicologicamente preparado para tal. Regra geral, recomendo descansos acima de 2 minutos. Como estás a ir bem perto da falha, podes e em muitos casos até deves descansar mais do que isto. Lembra-te que treinar com intensidade não é fazer as séries todas umas atrás das outras e sem descanso entre elas. Treinar com intensidade é treinar com concentração, com intenção, com boa técnica e bem próximo da falha. Só isso é que interessa. Por último, estas variáveis estão todas interligadas entre si, porque elas se influenciam umas às outras. Por isso, se queres experimentar este tipo de abordagem ao treino, certifica-te que cumpres com todas elas e não apenas com algumas. Se, por exemplo, começares a treinar peito 2 vezes na semana, fazer cada série com boa técnica e muito perto da falha, tipo 1 ou 2 repetições da mesma, a descansar bem entre séries, mas cagares para a minha recomendação de volume por sessão de no máximo 8 a 10 séries e em vez disso fazeres, por exemplo, 15, isso não vai dar grande resultado, porque vais estar a fazer tanto volume que tu não vais conseguir recuperar de uma sessão para a outra e por isso não vais conseguir progredir da forma mais rápida possível. Agora vamos pôr tudo em prática com exemplos reais de splits. Para o primeiro exemplo temos aqui uma split de full body 3 vezes na semana. Aqui podes escolher 3 exercícios de peito e fazer cada um deles numa das sessões. Podes escolher os seguintes exercícios, e atenção que isto é só um exemplo. Para a primeira sessão podes fazer um supino com halteres com o banco horizontal ou ligeiramente inclinado. É um exercício com uma boa componente de alongamento, que trabalha o peito todo e dá um pouco mais de ênfase na divisão external. Depois podes escolher uma máquina de press de peito inclinada, para dar um pouco mais de ênfase à porção clavicular e continuar a trabalhar bem na fase de alongamento do peito. Por último, podes escolher um press around costal para dar um pouco mais de ênfase no pico de contração e também na divisão costal do peito. No geral, temos aqui 2 exercícios a trabalhar muito bem a fase de alongamento e um mais no pico de contração. E um exercício com um pouco mais de ênfase em cada uma das porções. Neste exemplo, vamos usar a estratégia de straight sets. Segunda-feira, podias fazer o supino com halteres, 3 séries de 6 a 10 reps, a 1 a 2 reps da falha, com 3 minutos e meio de descanso. Na quarta-feira, farias a máquina de press inclinada, 3 séries também, mas de 8 a 12 repetições, a 1 a 2 reps da falha, com os mesmos 3 minutos e meio de descanso. Por último, na sexta-feira, farias o press around costal, também 3 séries, mas desta vez de 10 a 15 reps, a 0 a 1 repetições da falha, com 1 minuto e meio a 2 minutos de descanso, porque é um exercício unilateral. Vamos agora para um exemplo de upper lower 2 vezes na semana. Aqui podes escolher 2 exercícios de peito para cada uma das sessões de upper. Quando tens mais do que um exercício na mesma sessão para determinado grupo muscular, tenta não ser redundante na escolha dos exercícios. Por exemplo, escolher um supino com halteres e depois um supino na Smith Machine não faz muito sentido porque são 2 exercícios praticamente iguais. Para este exemplo, podemos escolher os seguintes exercícios. Para a primeira sessão, supino com halteres com o banco horizontal ou ligeiramente inclinado. Mais uma vez, um exercício com uma boa componente de alongamento, que trabalha todo o peitoral e dá um pouco mais de ênfase na divisão external. Como segundo exercício, podemos ter um press around costal, a dar um pouco mais de ênfase ao pico de contração e à divisão costal. Para a segunda sessão, podemos começar com, por exemplo, um supino inclinado na Smith Machine, que é um exercício com uma boa componente de alongamento e que dá um pouco mais de ênfase à divisão clavicular. E, em segundo lugar, colocar uma máquina de press de peito convergente, que é um exercício que tem uma boa componente de alongamento, mas que também permite trabalhar o peito numa posição de maior contração e que trabalha o peito como um todo, dando um pouco mais de ênfase à divisão external. No total, temos aqui 3 exercícios que trabalham principalmente a fase de alongamento do peitoral e um a dar um pouco mais de ênfase ao pico de contração. Para além disso, temos 2 exercícios que dão maior ênfase à porção external, que é aquela que tem mais fibras e que acaba por ser mais importante, e depois um exercício para cada uma das outras 2 divisões. Aqui vamos usar o sistema de top e back offset. Para o upper 1, começamos com o supino com halteres e vamos fazer 3 séries. A primeira série vai ser a top set e vai ter entre 6 a 8 reps, e as outras 2 vão ser 2 back offsets e vão ser de 9 a 12 repetições. Para além disso, estas séries
séries vão ser feitas a 1 a 2 repetições da falha e com 4 minutos de descanso entre elas. Na prática, começarias, por exemplo, com 80 kg, em que fazias 6 a 8 reps, e depois baixavas o peso para, por exemplo, 60 ou 65 e tentavas ficar no range das 9 a 12. Como segundo exercício temos o press around costal, 2 séries aqui, 8 a 10 repetições na primeira série e 11 a 15 na segunda série. Ambas as séries a 0 a 1 reps da falha com 2 minutos de descanso entre elas. Para o upper 2 começamos com o supino inclinado na Smith Machine, mais uma vez 3 séries, sendo a primeira a top set de 6 ou 8 reps e depois as duas back offsets a seguir de 9 a 12, trabalhando sempre entre 1 a 2 reps da falha e com descansos mais uma vez de 4 minutos. Como segundo exercício temos a máquina de press convergente, 2 séries aqui, a primeira top set 6 a 9 repetições e a segunda, ou seja a back offset, 10 a 15 repetições. Ambas as séries entre 0 a 1 da falha e também com os 4 minutos de descanso entre elas. Para splits de push-pull lower ou então uma híbrida push-pull lower com upper lower, a programação vai acabar por ser muito semelhante àquela que eu descrevi agora neste último exemplo de upper lower 4 vezes na semana, porque em grande parte dos casos vais acabar por utilizar sempre 2 exercícios para o peito. Em qualquer um destes casos, o mais importante é bater a proximidade à falha. Vamos usar o exemplo do supino com halteres na split full body, em que as repetições prescritas eram entre 6 a 10, com uma proximidade à falha de 1 a 2 reps. Se, por exemplo, na primeira série tu chegas às 10 reps e ainda tens 4 ou 5 ou até mais repetições em reserva, então tu aí deves continuar a fazer as repetições até acabares a série a 1 a 2 da falha. Na próxima série podes aumentar o peso para não conseguires fazer tantas reps e entrares no range prescrito. E é isto, meus amigos. As dicas práticas são: treina peito pelo menos 2 vezes a cada 10 dias. O sweet spot para muita gente vai ser 2 vezes na semana, mas desde 2 vezes a cada 10 dias até 3 ou eventualmente até mais vezes na semana, está tudo ok. Escolhe no máximo 4 exercícios por semana e 2 por sessão. Podes ponderar colocar um terceiro se fores um atleta mais avançado. Dá prioridade a exercícios que treinem o peitoral na sua fase de alongamento e escolhe exercícios de forma equilibrada no que toca à porção mais trabalhada, ou então dá prioridade à porção external, que é aquela que envolve mais fibras e que vai acabar por ser mais importante. Faz a maioria das tuas séries entre as 6 e as 15 repetições, mas escolhe intervalos mais pequenos, tipo 6 a 8, 8 a 10, 10 a 15, e usa uma das duas estruturas que eu te falei, top e back offset ou então straight sets. Depois de dominar de cada exercício, em termos técnicos, utiliza uma proximidade à falha de 0 a 2 em todas as tuas séries de trabalho e descansa o necessário entre cada uma delas para te certificares que são todas de alta qualidade. Por último, isto é apenas uma maneira de abordar a programação do treino. Não é a única. Tenham em mente que isto não é a regra. É apenas uma maneira de programar em que as variáveis estão todas interligadas de uma maneira que faz sentido e que gera resultados. Se retiraste algum valor deste vídeo, pense em subscrever o canal para ter acesso a mais dicas, liga as notificações para te chatear sempre que fizer um upload no vídeo, faz gosto, comenta, segue no Instagram e é só. Obrigado e bons treinos.